Vamos escrever a exponencial como é elevado a x. Tá? Mais cômodo, mais intuitivo. Certo? Então tá aí. Por que o nome de letra foi utilizado para ser a base do Hã? Ah, alguém escolheu. Porque eu não sei te dizer não. É uma escolha. Quiseram homenagear o cara, com certeza porque ele estudou muito isso. Foi o cara que estudou muito e contribuiu para tudo isso que está aí. É, com certeza. Tá? Eu não sei nem. Olha aí no YouTube quando foi que ele viveu. Hã? Foi na época das navegações, então beleza. Então tá aí. É com certeza a contribuição dele. Ele devia ser um cara que escrevia aquelas tábuas de logaritmo exponencial. Um dos caras, tá? Um dos caras que eram utilizados nas grandes navegações. Eu já expliquei por quê. Porque o logaritmo, ele simplifica as operações aritméticas e simplifica as operações algébricas. E simplifica cálculo de derivada e simplifica cálculo de integral. Tá? Então, pronto. Tanto é que tem a derivada logarítmica, tá? Então, tá aí. Então, você tem isso. Você tem também, ó, nessa notação, pagar isso aqui, tá? Então, tá aqui, não esqueça, não vamos esquecer disso. Elevado a x. Então, olha aqui. Nessa notação, quem é a integral de elevado a x? Quem é? Mas é uma constante. Portanto, quem é a integral do cosseno de x vezes a exponencial do seno de x, integral em x. Então eu faço uma mudança, o igual a seno de x. Quem deu cosseno de x? Deixa eu tenho uma falha na minha formação, é que eu nunca parei. Eu tenho um negócio extremamente rico, extremamente interessante, que toda vida que eu vou estudar, a minha matemática melhora, tá? Até o ensino, que é a história da matemática. Mas não tenho tempo, nunca fui atrás, mas toda vida que eu vou atrás tem algo extremamente interessante. E você vê a matemática de uma perspectiva bem diferente, tá? Que é a história da matemática, é como as coisas surgiram, tá? Eu não sou estou longe, tá? Tem gente que tem uma cultura matemática nessa direção muito grande, não é o meu caso, mas é um negócio extremamente rico, muito interessante. E tem uma literatura muito boa, mas nunca fui atrás, só estou interessado em fazer conta e não fui atrás disso não, tá? Mas é bem interessante, melhora muito o seu aprendizado e a maneira que você ensina. Então isso aqui dá... Por exemplo, teve uma coisa que eu li, tá? Que eu fiquei impressionado, eu nunca parei para isso, tá? Para observar isso. Um autor, eu acho que ele é inglês, é um historiador, ele é matemático, mas ele também ele é historiador, mas ele gosta de matemática. Ele observou o seguinte: até o ano, eu acho que foi 1600, foi a conclusão dele, foi essa. Quando é que apareceu o cálculo? 1700. Hã? Final de 1700. Não, foi 1600 por aí, tá certo? Ele observou o seguinte, que desde observou isso com o nascimento de Cristo, tá? Ele observou isso na Idade Média. Houve uma perda muito grande de informação, de tecnologia, tá, na Idade Média. Houve de fato, muita coisa que os romanos fizeram, que os gregos, em termos de tecnologia, muita coisa foi, não é que foi perdida, é que caiu em desuso, tá? Os caras não usaram, as razões são, você tem que observar. Então ele observou o seguinte, que de 400 em 400 anos, desde o ano zero, em termos tecnológicos, não houve muito avanço na humanidade.
Tá? O avanço é pequeno relativo ao grande avanço que ocorreu nos últimos 400 anos, que é de 1600 para cá. Aí avanço tecnológico, não estou falando de arte, não. A arte teve, estou falando de avanço tecnológico, de tecnologia. Tá? Revolução Industrial, que combinou com a Revolução Industrial, outras coisas. Então ele observou que nos últimos 400 anos houve uma explosão. Ele disse, o que aconteceu? Aí quando ele estuda e faz as várias medidas, ele sempre vai ao aparecimento do cálculo diferencial integral, que apareceu nesse período, nos anos de 1600, mais ou menos. E isso é fácil de explicar. Por quê? Porque se você estudar um pouquinho, você vê que a maioria dos problemas interessantes tinham sua solução passando pelo cálculo. Então eram problemas que ninguém conseguia resolver porque não tinha a ferramenta. Qual era a ferramenta? O cálculo. E com o advento do cálculo, esses problemas começaram a ser resolvidos. E aí houve uma explosão tecnológica. Porque precisava da derivada integral. Porque na hora que você modelava os problemas em termodinâmica, em várias outras situações, pressão, com aplicações tecnológicas tremendas, tá? O que se observava é o seguinte, os problemas só saíram por causa do cálculo. E aí os problemas começaram a ser resolvidos e a humanidade teve um avanço tecnológico tremendo, que sem o cálculo não seria possível. Hoje, engenharia de ponta, tecnologia de ponta, passa pelo cálculo. Não tem jeito. Economia, administração, engenharia, tá? Tudo tem o cálculo no meio. Vá lá que as contas é cálculo. Cálculo diferencial e cálculo integral. Aí eu fiquei assim, eu nunca parei para... E o cara constatou isso. E eu já ouvi isso numa palestra no YouTube, o cara falando isso. Tá? Mas eu já tinha lido antes. Bom? Então veja aqui, ó. Então isso aqui fica integral de quê? Eu ajeitando, fica E elevado a seno de x, vezes o quê? Cosseno de x dx, que é igual à integral de quem? Elevado a u. Integral em u. Tá? Porque isso aqui é o u, enquanto isso é o du. E a integral de elevado a u, nessa notação, é elevado a u, mais uma constante. Mas quem é elevado a u? Quem é elevado a seno de x, mais uma constante. Pode derivar que dá isso aqui. Tá? E tem outra coisa também. É fenomenal. Tá? Então você tem isso aqui, que é uma proposição que é a seguinte. A segunda derivada mais simples, aliás, nessa história de derivada, as formas de derivação, a segunda derivada foi a derivada de x elevado a n, com n natural, que é n vezes x elevado a n menos 1. Depois você estendeu essa fórmula para expoente inteiro, e depois você estendeu essa fórmula para expoente racional. Só que agora você tem potência com expoente real. E aí você tem essa proposição aqui, ó. Sejam R o número real, R é o número real. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, de mencionar alguma coisa antes disso, a minha memória está se perdendo. Não, tá bom, é isso mesmo. Sejam R real e F de 0 mais infinito em 0 mais infinito, claro, ó, vocês vão entender por quê. A função dada por f de x igual a x elevado a r, qualquer que seja x positivo. Agora o expoente é real. Ó. A fórmula permanece válida. Ou seja, a função f, ela é diferenciável e
Sabe quem é a derivada da f em relação a x? É r vezes x elevado a r menos 1, qualquer que seja o x positivo. A fórmula permanece. E tem que, entendeu? A definição tem que manter as propriedades, pessoal. O que foi feito anteriormente, em casos menores, deve ser resgatado com a nova definição. Tudo deve ser incorporado. Conhecimento antigo incorporado ao conhecimento novo. Subconjunto do conhecimento novo. É assim que a matemática cresce, tá? Senão não faz sentido. E a prova? A prova é a seguinte, pessoal. Tem-se a seguinte coisa. Quem é f de x? F de x não é x elevado a r? É, mas quem é x elevado a r? É a exponencial de r, logaritmo natural de x. Ó, por conta disso aqui, eu estou usando a nossa notação. É a exponencial de r, logaritmo natural de x, qualquer que seja o x positivo. Mas quando você olha para cá, quando você olha para f dessa forma, você a vê como uma composição de funções. Você tem a função logaritmo natural, que é diferenciável, multiplicada por uma constante é diferenciável, a exponencial composta com essa função, composição de funções diferenciáveis, é uma função diferenciável. Então, daí, pela regra da cadeia, a regra da cadeia, a função f, ela é o quê? Diferenciável. E eu tenho a fórmula para derivar isso aqui. Quem é a derivada da f em x? É a derivada da exponencial em r' de x, que é a exponencial de r vezes o logaritmo natural de x, vezes a derivada de r, que é a constante, vezes a derivada do logaritmo natural de x. Da r vezes quem? 1 sobre x. Mas isso aqui é r vezes, quem é isso aqui? X elevado a r. Dividido por x. Mas nós já sabemos, já foi provado hoje, que para expoente real vale quociente e potência de mesma base. Observa a base e subtrai os expoentes. Quanto é expoente aqui? É 1. Qualquer que seja x positivo. Tá aí. A fórmula vale. Porque você está derivando r vezes o logaritmo natural de x. É a constante r vezes a derivada do logaritmo, que é r vezes 1 sobre x. Então tá aí. Morreu. Tá? Morreu. Então, se você tem, tá aí, tá demonstrado, fica com o resultado, tá? Então, se você tem essa função aqui, ó, f de x igual a x3 mais 2x2 mais x menos 3 elevado a π, que é o número irracional. Então, quem é a derivada dessa função é diferenciável. Composição de funções diferenciáveis. Então, quem é a derivada da f em x? Quem é? É π vezes o quê? x3 mais 2x2 mais x menos 3 elevado a quê? π menos 1 vezes a derivada de, que, claro, 3x2 mais 4x mais 1. Acabou. Tá? Tá certo? Então tá aí. Dá essa derivada. Essa mesma forma se mantém, mas se usasse antes, a gente estaria errado, porque ela não estava definindo todos os reais. Né? Não está definido para expoente real. Agora que está provado, tá? Por causa da definição que é dada aqui. Essa definição aqui é essa definição que estende a expoente real
potência com expoente racional. Estende ao caso em que o expoente é real. E tem mais, né? E tem mais. Disso sai, deixa eu apagar aqui. Disso sai o seguinte. Quem é, portanto, olha aqui, quem é, portanto, a integral de x elevado a r. R real. É que? É x elevado a r mais 1, sobre r mais 1, mais uma constante, qualquer que seja r diferente de menos 1, que seja r diferente de menos 1, nos reais. Lembrando que para r igual a menos 1 é o logaritmo natural, sabe? Que fica r igual a menos 1, fica a integral de 1 sobre x, que é o logaritmo natural do módulo de x, tá? Quando r for menos 1, só não esqueça disso. Integral de 1 sobre x, quem é? Logaritmo natural do módulo de x mais uma constante, tá? Que é quando r é igual a menos 1. É uma das razões para o aparecimento do logaritmo natural. Hã? Você botar a integral de 1 a x para valer o logaritmo natural. Não precisa ser integral de 1 a x para valer o logaritmo natural. Não, porque isso aqui é integral indefinida. Isso aqui é a integral indefinida. O logaritmo natural, como função, é a integral definida. Logaritmo natural, tudo isso surgiu, tudo isso que apareceu aqui, apareceu da definição do logaritmo natural. Tá? Que é possível porque toda função contínua num intervalo fechado, nesse intervalo ela é integrável à rima. E aí tem o segundo teorema, o primeiro teorema fundamental do cálculo, que dá a derivada de uma função dada por uma integral. Tá? E aí o logaritmo natural, a derivada é 1 sobre x. Tá? Então deixa eu apagar isso aqui. Agora eu posso apagar, já está fixada a definição, tá? As propriedades válidas. Então, quem é a integral? Quem é a integral, por exemplo, de x vezes x2 menos 1 elevado à raiz quadrada de 3, tá? Raiz quadrada de 3 é irracional, né? Mas tudo bem, tá definido. Então, a mudança de variável, mesma coisa. Qual é? 1 igual a quanto, tá? x2 menos 1, com isso, quem é du, quem é? É 2x dx, perdão. É 2x dx. É 2x dx. Tá? É 2x dx. Isso aqui, portanto, é a integral de meio de quem? x2 menos 1 elevado à raiz quadrada de 3 vezes 2x dx. Que é igual a... Aí aqui ficou o u, né? du, que é o quê? A integral de meio de u elevado à raiz de 3, integral em u, que é o quê? U elevado à raiz de 3 mais 1, certo? Sobre raiz de 3 mais 1. E está esquecendo uma coisa. O que é que eu estou esquecendo? O meio, tá? Então, se você faz isso direto, mas você está indo essa amiga e joga o desse meio para fora na integral. Não, cara. Não passa nem por aí. É mais simples. Quem é a derivada de uma constante vezes uma função? É a constante vezes a derivada da função. Tá? Mas eu posso passar o meio para fora. Tá? Mas parece que eu estou tratando isso aqui como um número. Lembra que a integral indefinida é um conjunto de funções. Mas por causa dessas propriedades, funciona você tratá-la como um número. Tá? Então isso aqui fica 1 meio de u elevado aqui
Raiz de 3 mais 1 sobre mais uma constante. Mas quem é U? Quem é? U é